Rodada 5 do Brasileirão 2025, Brasileirão Série A. O Corinthians abriu a rodada em Itaquera contra o Sport, logo após demitir o técnico Ramon Dias por decisão de Memphis Depay. A entrevista dele foi o estopim para demitir o técnico argentino e o seu filho também, Emiliano. O Memphis provou que estava certo e fez os 2 gols. Fez os 2 gols da vitória do Corinthians. O Sport segue sendo o único time que ainda não venceu no campeonato. Ele tinha até alguma companhia nessa rodada ainda, né? O Santos ainda não, o Atlético Mineiro ainda não havia vencido. Mas venceu o Sport, continuou sem vencer, foi prejudicado nos 3 primeiros jogos, o que não garante que ele venceria algum deles, mas poderia ter empatado contra o Palmeiras, poderia talvez ter empatado contra o Vasco. Contra o Corinthians, o Sport não jogou bem, como também não jogou contra o Bragantino. Foi pior ainda contra o Corinthians vence aí com os 2 gols do Memphis. E olha que o Sport até abre o placar. O Sport não fez primeiro tempo ruim não. Mas como ele não teve erro de arbitragem, é isso que eu quero dizer. O Sport não pode dizer que foi prejudicado nesse jogo. Reclamaram bastante do Pepa, muitos já querem a demissão dele. E o Lucas Lima ter ficado fora do jogo, por decisão do técnico parece, não agradou a torcida também. O Sérgio Oliveira, o português, abriu o placar para o Sport. E o holandês Memphis Depay fez os 2 gols do Corinthians. Vitória do Corinthians, então, com o técnico interino nessa partida. Foi comandado pelo Orlando Ribeiro. Já trabalhou também ali no Santos. E agora o Corinthians aguarda para saber quem será o novo treinador. Até a sexta-feira passada, o nome mais falado era o do Dorival. Já estaria acordado. No final de semana as coisas mudaram e o Tite seria o treinador. E o Corinthians esperava, inclusive, contar com ele no jogo pela Sul-Americana nessa quarta-feira. Mas de última hora o Tite, ali, devido a problemas pessoais, crise de ansiedade que ele teve, ele decidiu dizer que vai dar uma pausa na carreira por tempo indeterminado. E agora o Dorival volta a ser o nome falado, mas a gente não sabe ainda quem será o novo técnico do Corinthians, se eles vão buscar outro estrangeiro. Fato é que parece que o time jogou melhor no primeiro jogo sem o Ramon. Mas tinham sido campeões com ele, então não dá pra dizer nada, né? O Corinthians não jogava bem desde a final do Paulista. Teve apenas uma vitória nesse período contra o Vasco, num jogo que foi muito mais demérito do Vasco do que mérito do Corinthians. E agora, poderíamos dizer que foi mais demérito do Sport também? Eu acho que o Sport fez um jogo bem melhor do que o Vasco fez, né? Lembrando que era o Vasco reserva. Falando em Vasco, o Vasco empatou em 0 a 0 com o Flamengo no Maracanã, surpreendendo as duas torcidas. Eu, como vascaíno, estava esperando a derrota e estava muito preocupado de ser um desastre, como foi no ano passado. O Vasco no primeiro turno levou 6 a 1 no Flamengo. O Flamengo vinha de uma vitória de 6 a 0 no Brasileirão contra o Juventude. Aí, o que eles vão fazer com o Vasco? O Vasco jogou muito mal contra o Ceará. O Carille sendo muito pressionado, mas o Vasco fez um bom jogo. No primeiro tempo, onde ele poderia ter saído vitorioso. Uma partida fenomenal do Léo Jardim. O Flamengo, obviamente, foi melhor na partida. Não à toa o Léo Jardim foi eleito melhor em campo. Foram 7 defesas que ele fez. Dessas 7, pelo menos 5 defesas difíceis. 2 milagres. No caso do Vasco, teve a bola na trave do PH, que foi a melhor chance. Teve uma boa defesa do Rossi, que foi a única finalização do Vasco no gol, né? Bola na trave, na trave, não é na direção da rede, o goleiro que evita, né? Teve lá o Verratti tentando fazer o gol de mão, mas a bola foi na trave também. E ele tomou o cartão amarelo. E é isso, as melhores chances foram no Flamengo, mas o Léo Jardim garantiu um ponto para o Vasco. Aguenta aí, calma. Clássico também no Rio Grande do Sul, Grenal, Grêmio e Internacional, 1 a 1. O Grêmio no primeiro jogo, depois da demissão do Gustavo Quinteiros, também jogando melhor. No caso, o Vasco não demitiu o treinador, né? Mas o clássico é outro jogo à parte, né? Os times entram diferentes. Mas no caso do Grêmio, a gente viu uma defesa bem mais organizada, que tem sido o problema do Grêmio já nos últimos anos, desde o vice-campeonato de 2023. E agora com o Mano Menezes, que foi anunciado como novo treinador, a expectativa é que essa defesa melhore, né? O Mano costuma focar bastante na defesa, é o estilo de jogo dele, uma transição em blocos baixos e tal. A defesa tem que ser o ponto seguro. E nesse jogo o Grêmio sofreu talvez mais com o ataque. O Inter foi melhor no jogo, com finalizações, com criação. Fez o gol de pênalti com o Alan Patrick. O Grêmio saiu na frente com um gol contra do goleiro Antony. O Inter empata com o Alan Patrick e tem a polêmica do pênalti não dado
a favor do Grêmio no segundo tempo. Pra mim foi pênalti. E é inadmissível que não tenha dado aquele pênalti. E no jogo do Bahia contra o Ceará foi pênalti, que a gente já vai comentar. Foi o último jogo da rodada. O expulso do jogo foi só o Gabriel Grano, que era o goleiro reserva do Grêmio, então não faz diferença, né? Mas sim, eu marcaria o pênalti a favor do Grêmio. O árbitro não marcou, depois disso ele começou a dar um monte de falta que não existiu pra ver se compensava o pênalti, o Grêmio fazer um gol. O Grêmio não conseguiu, terminou empatado mesmo 1 a 1. São 2 anos do Grêmio sem vencer Grenal. Número impactante, né? O Juventude empatou em 2 a 2 com o Mirassol. O Mirassol que vinha de uma goleada absurda contra o Grêmio e vai fazendo um grande campeonato. Olha só, o Mirassol jogou muito bem contra o Juventude. Na verdade, o jogo foi muito bom. Talvez você não botasse muita fé num jogo desse às 11 da manhã no domingo. Mas foi um jogo com muita trocação e muitos gols. 4 gols, 2 de cada lado. Enio e Batalha marcaram para o Juventude. Yuri Castilho e a Lei do Ex marcaram para o Mirassol. E também o Reinaldo, de pênalti, empatou o jogo para a equipe paulista. Falando em Paulista, teve clássico Sansão ou São San, já que o jogo foi no Morumbi. 2 a 1 para o São Paulo contra o Santos. São Paulo fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo, como de costume, não jogou nada. E contou ali com a boa atuação do Rafael, fazendo uma grande defesa, uma cabeçada, se eu não me engano, do Tassiano, foi do Tassiano. O Ferreirinha segue aí em grande fase, o Neto ressuscitou o Ferreirinha e agora ele virou o Cristiano Ronaldo, tá fazendo gol todo jogo. Faltam só 5 gols para ele chegar aos 10 e o Neto tem que pagar a promessa lá de apresentar o programa de Tanguinha. André Silva vai aproveitando a chance no lugar do Calegari, mas ele agrada e desagrada a torcida. Ele faz o gol, depois ele perde outro. O Calegari vencido assim também, né? Mas enfim, Ferreirinha jogando muito bem. No segundo tempo, o Santos é um pouco melhor. Não quer dizer que ele vá bem, com o São Paulo vai muito mal com as alterações do Beldia, como sempre. Mas vence finalmente a primeira partida do Brasileirão. O São Paulo, que é o único time invicto no Campeonato Brasileiro, né? Aliás, perdão, né? Palmeiras e Flamengo também estão invictos. Mas assim, São Paulo estava invicto, mas ainda não tinha vencido, agora venceu. O Botafogo deu a primeira vitória ao Atlético Mineiro. O Botafogo foi campeão da Libertadores em cima do Atlético ano passado, mas até agora não conseguiu se encontrar na temporada. A demora do Textor para escolher o treinador e o Renato Paiva. Rafael Paiva era o que era do Vasco ano passado. Aliás, aí um nome pro Corinthians. Tá no mercado, Rafael Paiva, pode ir pro Santos também. E o Botafogo perde pro Atlético Mineiro do Cuca, que finalmente vence o jogo no Brasileirão. Ainda não havia vencido, assim como o São Paulo também não. Mas o Atlético já vinha perdendo e empatando, né? O Atlético, com resultados piores, estava na zona de rebaixamento, conseguiu vencer a vitória com o gol do Coelho no começo do segundo tempo de cabeça. Cruzamento no Gabriel Menino, escanteio, gol do Coelho. O Botafogo tem a expulsão ali antes dos 20 do segundo tempo do David Ricardo. E aí o time fica pior ainda, não consegue buscar o empate. E surpreende até que o Galo não tenha feito mais gols, né? Mas assim, a fase do Gustavo Scarpa não é boa e ele foi até parar no banco. Perdeu a vaga ali pro Igor Jesus do Botafogo, né? Igor Gomes pegou o lugar do Scarpa no Atlético. O Fluminense empatou em 1 a 1 com Vitória no Maracanã, jogo que teve polêmica de arbitragem. Quando tem polêmica de arbitragem, eu só falo uma coisa pra vocês aí, presidentes dos clubes. Faz o E de Edinaldo, porque vocês votaram nele. Ele falou que não precisa profissionalizar a arbitragem. Quando for fazer lá o encontro dos árbitros, é só fazer online, não precisa presencial. Enfim. O Fluminense nessa fase com o Renato Gaúcho é o primeiro tropeço dele. Não perdeu ainda, é o primeiro empate. Se vencesse, iria estar à frente do Flamengo. Estaria com 12 pontos, seria o vice-líder. Mas somou apenas um ponto, chegou a 10. Teve um pênalti no final, não dado em cima do Arias. Pra mim foi pênalti. O Cano abriu o placar pro Fluminense aos 39 do primeiro tempo. Lucas Braga empatou nos acréscimos. Aos 45, né, antes dos acréscimos ainda. Do segundo tempo. E aí tem um pênalti do Arias, quase no último lance do jogo. O árbitro não dá, o VAR não chama pra dar. E termina assim, 1 a 1. Renato Gaúcho falou que ia dar uma Ferrari pro Steve Wonder dirigir, né? Fortaleza e Palmeiras no Castelão, 2 a 1 pro Palmeiras. O Palmeiras é o líder isolado com 12 pontos. Invicto no campeonato. E até agora, 4 empates,
Perdão, 4 vitórias e um empate, né? E o Davidson marcou o primeiro gol dele pelo Fortaleza. Logo contra o Palmeiras, tinha que ser com a lei do ex, mas não foi suficiente para o Fortaleza empatar o jogo. Teve até a chance de empatar de pênalti com o Lutero, talvez se deixasse o Davidson bater, né? O Lutero bateu e o Everton pegou. O Palmeiras que já tinha feito 2 a 0 com o Facundo Torres e o Flaco Lopes. E o Davi Luiz acabou passando vergonha nos 2 gols, né? Ele tinha salvado uma bola incrível em cima da linha, mas depois ele cai no chão, nem reclama de falta. Eu até estranhei, mas realmente ele também estava agarrando com o... Ele estava se agarrando ali com o Gustavo Gomes, então seria falta dupla, né? Mas ele termina no chão no primeiro gol do Palmeiras. E no segundo gol ele poderia ter feito algo a mais para tentar travar aquela bola ali do Flaco Lopes, né? Não, ficou parado e saiu o gol do argentino. E depois o Davidson desconta para o Fortaleza, né? E tem um pênalti perdido, defesa do Everton. O Bragantino venceu por 1 a 0 o Cruzeiro e volta à crise do Cruzeiro. Parecia que tinha melhorado no jogo do meio da semana passada, venceu por 3 a 0 o Bahia e agora perde 1 a 0 para o Bragantino. Gabigol e Dudu no banco de novo e o Cássio falhando no gol na saída de bola. Ele erra a saída de bola, chuta o chão. Não é a dele sair jogando com os pés. O Diniz saiu, mas o Leonardo Jardim também insiste nisso. E aí nessa perda de bola, o Eduardo Sacha encontra o John John de frente pro gol. E aí o Cássio não teve o que fazer, não tinha como defender o chute do John John. 1 a 0 o Bragantino, que agora é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Eu coloquei o Bragantino como um dos favoritos ao rebaixamento. Ele começou mal, mas já se recuperou, ganhou de Botafogo, ganhou de Cruzeiro, times que a gente colocava como favoritos ao título. Candidatos ao título, né? Favoritos, pra mim, sempre foram Palmeiras, Flamengo e Inter. E eu esperava mais o Atlético nesse começo também, né? O Atlético tá decepcionando. Talvez até mais que Cruzeiro e Botafogo, né? O Bahia venceu por 1 a 0 o Ceará na segunda-feira para fechar a rodada 5 do Brasileirão. O gol saiu no apagar das luzes, pênalti pro Bahia, e pra mim esse pênalti não existiu. Pra mim aquilo não é pênalti. É inadmissível que na mesma rodada você tenha um pênalti desse e não tenha um pênalti no Arias, não tenha um pênalti no... Eu não lembro qual foi o jogador do Grêmio que sofreu pênalti, mas foi muito mais pênalti que esse. Que pra mim não foi. Não vejo trançapé. Se teve o trançapé, o cara deixou o pé de propósito, sem necessidade. Deixar o pé pra trás pra ser tocado. Eu não marcaria esse pênalti. O pênalti foi marcado, o Everton Ribeiro bateu e fez 1 a 0 pro Bahia contra o Ceará. Confronto que se repetirá nas quartas de final da Copa do Nordeste. Classificação: após 5 rodadas, o Palmeiras tem 13 pontos na liderança, 4 vitórias e um empate. Flamengo tem 11 pontos, são 5 vitórias, perdão, são 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. O Fluminense tem 10 pontos na terceira posição, 3 vitórias, um empate e uma derrota. A derrota foi com o Mano Menezes na primeira rodada, depois que o Renato ganhou, tá invicto. E esse foi o primeiro empate. O Bragantino tem 10 pontos também, o Ceará tem 7, Corinthians, Cruzeiro, Vasco, Juventude e São Paulo também tem 7. O Mirassol, assim como o Inter e Bahia, tem 6. Fortaleza, Botafogo e Vitória tem 5. O Atlético Mineiro também tem 5. Santos e Grêmio tem 4. E o único time que ainda não venceu no campeonato é o Sport, que tem 1 ponto, 1 empate e 4 derrotas para o Leão da Ilha do Retiro. Os artilheiros do Brasileirão são Arrascaeta, Verratti e Pedro Raul. Nenhum deles marcaram nessa rodada. Luciano Juba, líder de assistências com 3 passes para gol. Bernabé tem 2 assistências e o Arthur Vitor do Botafogo também.